Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live fechada e gratuita aqui comigo, Elisângela Barbosa. Toda segunda-feira, às 19h30, eu faço essa live fechada, né? Eu abro a parte teórica para o YouTube, depois para o Instagram. Mas quando eu vou abrir constelação, que eu sorteio, né? Em geral, eu sorteio uma constelação entre os participantes, e daí eu tiro a gravação para ficar entre a gente, e aí eu faço pelo Google Meet aqui na sala que eu estou com vocês. Certo, gente? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O tema de hoje é Histórias dos Antepassados. Vamos conversar sobre isso, sobre o que essas histórias, gente, influenciam a gente na nossa vida aqui e agora, na nossa vida no presente, na atualidade, o que nos contaram que ainda reverbera dentro da gente, ou o que não nos contaram, que calaram, silenciaram, deixaram oculto, o que isso também influencia nossas vidas, e também aquilo que simplesmente tiveram medo, não reverenciaram, tiveram medo de reverenciar, de honrar, né? O que também isso tem a ver com o que você está nesse momento parada, a sua vida trancada, uma vida estagnada, né? Em qualquer área que seja, e às vezes uma área amorosa, uma área financeira, uma área de trabalho. Então, o que tudo isso tem a ver com essas histórias e por que essas histórias nos influenciam? Então, eu vou trazer para vocês um resumão disso tudo, para vocês poderem ter ideia do que são as histórias e como elas são construídas dentro da gente, dentro do nosso cérebro, da nossa cabecinha, né? Então, tá. Então, para iniciar, eu gosto sempre de dizer, né, que eu trabalho com as constelações familiares há mais de 9 anos, e aí eu tenho uma prática imensa das constelações em consultório, principalmente no público de Brasília, mas online eu tenho em vários estados do Brasil, e também eu tenho fora do Brasil, principalmente na Inglaterra. Já formei turma do meu método baralho sistêmico na Inglaterra. E tudo isso me deu um know-how, me deu uma egrégora, né, dessa prática das constelações, né? O meu carro-chefe realmente é como ensinar essa prática das constelações, como fazer com tantos consteladores e consteladoras que tem por aí, que às vezes fez, né, o seu curso de constelação, mas não sabe atuar nas constelações familiares. Então, eu sei realmente ensinar através desse meu método que eu desenvolvi, chamado baralho sistêmico. E é claro que eu faço essas lives aqui para poder trazer todo o conteúdo filosófico, né? Porque aqui não vai dar, lógico, para eu ensinar a vocês como constelar. Mas aí eu trago nas segundas-feiras essa live para poder mostrar para vocês todo esse entendimento, né? Tem curiosidade, né, Fabi? Pois depois manda um oi aí para mim no direct, que eu te mostro o meu método, eu mando um e-book para você sobre o meu método. É um método incrível. Quem é da minha formação ou quem já fez sabe do que eu estou falando. Então, gente, então eu gosto de dizer o seguinte, ó, as constelações familiares, elas são um movimento do amor nas relações. Acima de tudo, vocês vão sempre me ver abrindo qualquer live, qualquer palestra, qualquer entendimento sobre as constelações, falando sobre isso. Que as constelações é o movimento do amor nas relações. E aí é o que Bert fez de mais incrível, né, dentro da sua teoria,
foi justamente sobre isso, sobre como se dá as relações. E não há possibilidade de qualquer que seja a relação que você esteja pensando nesse exato momento, relação amorosa, relação pai e mãe, relação entre irmãos, entre amigas, vizinhos, qualquer relação vai ter um movimento de amor. Ou ele traz o que Bert chamou de amor cego, ou um amor que traz à luz a consciência. E é que faz a gente atuar com um desses amores, ou com um amor cego, ou com um amor que traz à luz a consciência. É quando as ordens do amor está equilibrada dentro da gente. Então, quando as ordens elas têm equilíbrio, quais são as ordens ali? São 3 ordens do amor, que são as leis: o pertencer, o dar e receber e a hierarquia. Então, quando nós estamos alinhados com essas leis, com essas ordens do amor, gente, nós vamos conseguir nos relacionar de forma muito mais leve. E aí também vocês coloquem com qualquer movimento de relacionamento, com o porteiro, com a sua mãe, com seu pai, com a sua sogra, com Deus, com a sua saúde, com o seu corpo. Então, qualquer relação, ela depende de como as ordens do amor estão sendo cumpridas, como as leis do amor estão sendo cumpridas nas relações. Então, se é burlada essas leis, se é rompida essas leis, igual como algumas pessoas passam pelo sinal vermelho e levam multa, também nas relações, uma vez que a gente não organizar as leis, não cumprir as leis do amor, nós também vamos levar multa. E quais são as multas? As multas, a gente pode dizer que é o emaranhamento, que essa palavrinha, né, que todo mundo escuta. É o emaranhamento na sua vida. E, infelizmente, né, a gente não só se emaranha quando a gente rompe com as leis do amor, mas a gente também se emaranha quando o nosso sistema familiar rompe com essas leis. Porque nós somos sistêmicos por natureza, nós somos de um sistema familiar. Então, isso é uma condição ao nascer, sermos sistêmicos. Então, uma vez que o nosso sistema familiar vivenciou coisas lá atrás, que quebrou essas leis, como, por exemplo, traições, falências, suicídios, assassinatos, doenças, todas essas coisas que foram vivenciadas, elas vão ficar guardadas no que Bert Helling chamou de memória sistêmica familiar. E a memória sistêmica familiar, ela vai atuar, quer você conheça ou não. Ela vai atuar. É como a lei da gravidade. Se você for aqui na varanda e pular, vai cair, vai acontecer algo grave. A gente não vê a gravidade atuando, mas ela existe. Assim também é a memória sistêmica familiar. A gente não vê, a gente não pega naquilo que vem de longe, das relações de dentro do nosso sistema familiar. A gente não pega nisso, mas ela existe. Ela existe através do que Bert também descobriu, Bert Helling, que é a consciência sistêmica familiar. Então, a consciência sistêmica familiar ela é formada por todas as ideias que o nosso sistema já viveu. Então, por exemplo, se teve lá atrás um avô que ele era o machão, o coronel que traía, que tinha 2, 3 famílias, isso foi uma ideia. Foi uma ideia que ele teve, que achou que a vida podia ser sustentada assim. Mas as pessoas que sofreram a consequência dessa forma, dessa ideia, ainda ficaram em desequilíbrio.
Então, essa ideia que houve lá no bisavô, estou dando aqui um exemplo, ela continua na memória sistêmica familiar e é passada geneticamente. E daí o que é que acontece? Chega em você e você nasce com a alma olhando para esse desequilíbrio que ficou lá atrás e você diz, né, inconscientemente, eu me defendo dos homens. Né? Aquelas mulheres aguerridas que se defendem, que logo vão se colocando, né, aguerrida perante o masculino. Por que essa força vem? Porque, de alguma forma, é uma reverberação daquilo que aconteceu lá atrás, do que as mulheres sofreram com os homens que traíram. Aí vem uma mulher e, de forma inconsciente, levanta a mão e diz, né? Eu faço agora esses homens pagar. É uma tentativa sistêmica de colocar em equilíbrio essas relações que ficaram lá atrás em desequilíbrio. Mas isso tudo, gente, de alguma forma, a gente é impulsionada para isso, por essa memória, né? Por tudo isso, mas isso é dentro do que o Bert Hellinger chamou, dentro do amor cego emaranhado que a gente atua. Ou seja, a gente não tem consciência que estamos atuando em prol de um avô, de uma avó. Meu pai sempre traiu minha mãe, humilhou sempre, fez guerra psicológica. É isso, né, querida? Existe, sim, essas relações que esses homens, né, que homens e mulheres também fazem isso, né? E aí eles vêm e a mulher acaba aguentando, se colocando de forma humilde, né, dentro dessa relação submissa, não é nem humilde, gente, é submissa, e daí fica uma pressão no sistema de que algo ficou em desequilíbrio na relação. Automaticamente vai vir alguém, gente, mas é automático. Olha, eu estou há 9 anos em consultório, eu vejo como é nítido. Uma pessoa chega para mim e diz assim, né? Já que a gente está falando aqui em relacionamentos, uma pessoa chega assim, diz, Eli, eu não consigo me casar. E aí, por que ela não consegue? Porque ela está olhando as traições do sistema. E ela cria uma frase interna de dizer, antes só do que mal acompanhada. E ela faz isso totalmente dentro de um amor cego e emaranhado, que é aquele amor que você vai só dentro de um campo intuitivo, dentro de um campo inconsciente, atuando na sua vida, parando a sua vida, sem você se dar conta de que você está fazendo isso por algum ancestral. Sem você se dar conta. Quando você chega para vivenciar um processo de constelação familiar, né, que eu mostro dentro desse meu método, sistêmico, a cena precisa para onde você está olhando, e aí entra os fenômenos, né, com a fenomenologia, e vê, às vezes me traz uma cor do teu avô azul, da blusa, a sua também. Então, toda essa cena que é montada dentro da técnica da constelação faz com que o paciente olhe e diga, realmente, eu estava presa a essa dor sem saber. Porque nós somos, né, além de nós sermos sistêmicos, gente, nós também somos emoção. E é dentro da nossa emoção que a gente vai abrir o caminho e o fluxo da vida. A vida não é aberto o caminho pelo nosso racional apenas, mas principalmente pelo emocional. Porque não adianta você ter vários diplomas se o teu emocional está lá embaixo, você não vai conseguir sustentar tudo isso cognitivamente, você vai cair literalmente. Então essa estrutura, né, de quando as famílias, quando os sistemas, eles rompem as leis do amor, e rompem, gente, não é nem por maldade, é porque muitas vezes, né, a constelação é muito nova, a teoria dela, 40 e poucos anos, é uma menina, né? Então eles rompem isso, rompem essas leis do amor sem nem saber.
sem nem saber que existe, né? Principalmente dos nossos pais, dos nossos avós, nem imaginava que existia leis para poder vivenciar o amor das relações. Então, nós que estamos agora fomentando, estruturando as constelações, a teoria sistêmica dentro da gente, se faz necessário a gente se aprofundar nesse estudo para que a gente possa, né, liberar aqui, ó, desse campo mental, desse campo emocional nosso, ideias que estão impregnadas, ideias e histórias que estão impregnadas no nosso ser, sem você nem perceber. E aí você atua sem você dar conta de que não é você. É uma força dentro de você querendo honrar determinado ancestral seu. Então, eu trago essa abertura aqui para vocês poderem entender, né, que essa condição de sermos sistêmico, ela já é adquirida assim que a gente nasce, porque a gente já nasce dentro de um sistema familiar, e como todo sistema familiar, ele tem movimento de relações. Tendo movimento de relações, tem amor. Seja um amor cego e emaranhado, ou seja um amor que traz à luz a consciência. Mas o amor, ele está presente. Por quê? Por que o amor está presente? Porque essa é a condição do nosso combinado com a força maior da vida. Do amor de Deus que existe dentro das nossas células, dentro do nosso ser, do nosso senso de si. Então, a gente sabe, nós sabemos que nós somos amor, porque nós somos fruto desse amor divino e desse amor do nosso pai e da nossa mãe. Independente se eles ficaram juntos depois ou não, mas nós somos frutos de uma vontade de estar com aquela pessoa. Eu não estou falando aqui em casos de pessoas que caso tenham nascido a partir de um abuso sexual, né? Mas eu estou falando de casos que, de algum movimento, aquele homem olhou para aquela mulher e disse, eu quero você, e a mulher disse, eu também lhe quero, né? Naquela noite maravilhosa, naquele dia, naquele local, e que tudo bem, depois não deu certo essa relação, mas naquele exato momento, ambos quiseram um ao outro. E é sempre importante a gente voltar aos nossos pensamentos quando a gente acha que a gente não foi benquista nessa vida, não foi bem-vinda, né? Não foi desejada pelo pai e pela mãe. Imaginar, sim, que em algum momento o ato deles foi um ato de desejo um pelo outro. E esse ato de desejo de um pelo outro resultou no fruto que é você. Então, pode até a circunstância da vida não ter sido favorável, mas se você chegou, essa sim foi uma oportunidade de Deus para a sua vida, certo? Então, vamos lá. Então, compreender, começando a compreender esse caminho sistêmico que nós fazemos, do nosso nascimento até a idade, até o fim da vida, mas até uma certa idade, a gente é totalmente preso e presa a esse sistema familiar. Então, tem uma determinada idade que a gente não consegue sobreviver sem essa família, ou sem essas pessoas que sustentaram nossa vida até a gente chegar numa idade de autonomia. Então, por isso que a gente, a nossa consciência pessoal, gente, que Bert Hellinger também descobriu, ela se submete tanto à consciência sistêmica familiar, que é a consciência da família da qual a gente nasceu, ou da qual a gente foi criada, pela nossa condição de necessidade de sobrevivência. Então, essa nossa necessidade de sobrevivência faz com que a gente diga, bom, se eu não ficar aqui aceitando os ditames, as regras, as ideias, eu não vou sobreviver essa vida. Então, o nosso cérebro, né, ele vai bem lógico. Bom,
Eu só tenho esse caminho para sobreviver, para me alimentar e para morar. Então, eu vou o quê? Me submeter aos ditames. Aquilo que a família diz que é. Então, se uma mãe, por exemplo, nesse período, que aí vamos colocar do ventre até mais ou menos os 18 anos, 20 anos, a gente está totalmente dependendo da nossa família. Se uma mãe disser assim para você, ó, na fala, homens não prestam, você vai levar aquilo como a ferro e a fogo. Por que você leva a ferro e a fogo? Porque você tem uma das leis do amor dentro de você, que é a lei do pertencer. Então, para você pertencer à mamãe, você tem que comungar com ela de que homem não vale nada. Isso é só uma ilusão nossa, né? Uma ilusão e uma necessidade do nosso cérebro de sobrevivência. É lógico que uma criança que tem, vamos supor, 10 anos, que ela acha, tem um sonho de casar quando crescer, e daí ela escuta a mãe dela dizer que homem não presta, ela pode até lá no mais íntimo dela dizer, oxe, mas eu quero casar, eu acho que homem presta. Só que ela não vai ter a ousadia de dizer isso na frente da mãe. Por quê? Porque a condição de sobrevivência dela vai falar mais alto. Então, é por isso que muitas vezes, né, na maioria, nós nos calamos perante as regras do pai e da mãe ou da família que a gente está sendo criado, certo? Ok. Então, uma vez falando isso, vocês precisam entender e compreender que essa condição de sermos sistêmicos, ela também vai nos dar um outro movimento. A nossa consciência pessoal, ela vai ser formada a partir dos parâmetros da consciência sistêmica familiar, da qual a gente nasceu. É como se fosse assim, gente. Aqui é você e aqui, ó, nesse guarda-chuva maior, é a tua família. Então, você está dentro desse campo da tua família, certo? Então, a tua formação, a tua persona, teu self, vai estar todo sendo formado a partir desse modelo aqui, de olhar para essa família e de sustentar a partir dela, e se sustentar a partir das ideias dela. Então, o que é que acontece? Nós vamos, a partir desde o útero da nossa mãe até a gente completar 7 anos, que é onde o eu da gente está formado, a gente vai estar aprendendo o mundo, aprendendo e apreendendo o mundo. E a partir de quem a gente aprende o mundo? A partir do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando a gente olha para o pai e olha para a mãe, vê as relações entre eles, se eles estão brigando, se eles falam alto, se a gente vê carinho, se a gente recebe um toque no nosso corpo de carinho, todas as coisas, se um elogio, você é linda, filha, você pode muito, filha, confie que você pode. Então, se a gente vai escutando tudo isso, as nossas percepções, nossos olhos, ouvido, nariz, boca, o maior campo de percepção que é a pele, e uma sexta percepção que seria nossa intuição, ela vai sendo moldada. E aí a gente cria uma egrégora para a gente mesmo, daquilo que as nossas percepções adentrou das vivências das relações. Eu poderia usar uma palavra assim, você começa a ter senso de si. É o que a gente chama o quem sou eu. Até você chegar a descobrir o senso de si, que é eu sou. Então, você parte do quem sou eu, ó, vamos lá, quem sou eu, para quem? Para eu sou. Esse intervalo do quem sou eu para o eu sou, você está construindo o quê? Senso de si.
Não sei se vocês já escutaram essa palavrinha, senso de si. Alguém já escutou em algum filme aqui o nome senso de si? Quero ver se alguém já escutou. Estou falando aqui de um filme bem conhecido. Eu assisti, eu saio pegando, fazendo. Isso, é a identidade individual. Alguém escutou essa palavrinha senso de si em algum filme? Vou dizer qual é o filme. Divertidamente 2, né? Então, o Divertidamente, ele vai toda uma estrutura do filme inteira atrás de um senso de si original e um senso de si ilusório, tá? Claro que eu vou fazer uma live específica sobre o nome, trazendo o nome senso de si, mas eu vou introduzir um pouquinho aqui do que eu reuni de teorias para poder trazer hoje para vocês, tá? Então, identidade ou individualidade? É a mesma coisa, é identidade e individualidade, tá, Will? É a mesma coisa, né? Porque, assim, que são duas coisas. Você aprendeu que são duas coisas diferentes? Bom, identidade é aquilo que eu digo, eu sou Elisângela. Aí eu dei um nome para mim. Individualidade é quando eu digo assim, Elisângela sabe constelar com o baralho sistêmico. Então, essa é a minha individualidade, certo? A minha identidade, eu sou Maria. Qual é a individualidade de Maria? Maria é muito boa na intuição. Então, o que vai diferenciar a individualidade de identidade é essa. Então, gente, do eu sou, do quem sou eu para o eu sou, a gente olhou para quem? Para os adultos que estavam na nossa casa. Para a mãe, para o pai, para o avô, para a tia, para o irmão, para o vizinho. A gente foi olhando todo mundo, olhando com os nossos olhos, com o ouvido, com o nariz, com a boca, com a pele. E aí a gente formou, a gente saiu do quem eu sou, porque a gente apreende o mundo, para o eu sou. Então, o eu sou seu hoje, ele é a estrutura que você organizou dentro de você, das relações, em especial com o seu pai e com a sua mãe, em especial, ou com aquela pessoa mais diretamente que te criou. Então, você organizou o teu senso de si. É por isso, gente, que quando uma pessoa vivencia uma relação materna de humilhação, de gritos, de pancadas, de bullying, de tantas coisas ruins com a mãe, ela se perdeu no senso de si. Por que ela se perdeu no senso de si? Porque ela perguntou quem eu sou quando olhou para a mãe. E aí a mãe dela falou assim: sua burra. Ela perguntou isso tudo aqui, tá, gente? Na intuição, não é? Mamãe, quem eu sou? Não é isso. A gente vai construindo o nosso self dentro das relações. A gente constrói nosso self lá dentro. Um exemplo prático de uma construção de um self é quando você olha para sua mãe e sua mãe grita com você ou lhe chama de burra, que diz que seu cabelo é feio. Você automaticamente volta para dentro de você o conceito, então, eu não sou boa o suficiente. E aí vai desgastando essa construção desse senso de si, até você chegar no eu sou, ela vai sendo corrompida pela dor, corrompida pelaquilo que ficou lá dentro aqui, ó, engasgado, e que você não pode dizer que você pensa diferente de você. Porque naquele momento de construção, você era dependente. Você estava no modo sobrevivência. E aí só tinha eles para fazer isso por vocês. Só tinha papai e mamãe. E se foi uma experiência de gritos,
de surras, de desprezos, de abandono. Essa dor, ela vai ficar aí construída como base do teu senso de si, de quem eu sou. E aí o teu eu sou vai sendo moldado a partir dessa dor. E para além disso, né? Então isso que você vivenciou lá vai te dar um parâmetro do momento aqui e agora de quem você é. Então, há pessoas que são rígidas, manipuladoras, pessoas ignorantes, isso tudo foi a base do que ela foi sustentada, do que ela aprendeu as relações lá para trás. E aí o senso dela está coberto de poeira. Coberto de poeira, e ela não está instalada dentro de um amor que tem uma ordem nas relações. Automaticamente, como a gente sabe, inconsciente e dentro do nosso espírito, que nós somos amor, a gente vai buscar, como o rio invade caminhos para encontrar a saída, nós vamos buscar um caminho para que a gente encontre uma reconciliação. E esse caminho de reconciliação olhando com essa visão sistêmica, é um caminho que você vai emaranhar, que você vai olhar lá para trás, o que tiver de dor, você vai dizer, opa, deixa eu me agarrar com essa dor aqui, para ver se eu pertenço a esse sistema, se eu tentar incluir isso. Então, pessoas emaranhadas, o que é que aconteceu? Ela olhou para trás para tentar ser amada, para tentar pertencer, para tentar dar e receber amor, para tentar entrar numa ordem hierárquica das relações. Ela olhou para trás numa tentativa de concluir um amor que ela tem em ter recebido a vida. E a partir desse momento, né, a partir desse momento que elas fizeram isso, elas fazem isso de forma totalmente inconsciente. Então, ela capta o que tem de dor lá atrás. Então, quando ela olha pela alma essas dores que estão lá atrás, ela olha a mãe que tá brigando com o pai. Mas, ao mesmo tempo, é a mãe que briga com o pai e é a mãe que chamou ela, né? Eu estou dando aqui exemplo, que chamou ela de burra. Você é uma burra, você é devagar, preguiçosa. Então, ficou dentro dela esse nó. A minha mãe não me ama. E para ela se sentir amada e pertencente a essa mãe ou a esse pai, um caminho que a alma toma é, se eu pegar e tentar resolver alguma coisa de alguém lá atrás, talvez eu seja aceita. Isso é um pensamento mágico. Não vai resolver nada. Você só vai adoecer. Isso é um pensamento mágico. Então, ela adentra esse pensamento numa tentativa de voltar a uma reconciliação com a mãe e com o pai. E aí ela entra para a briga dos pais, ela se torna, sabe assim, aquela menina que defende a mãe de todas as formas do pai, e ela entra em atrito com o pai para poder a mãe ver que ela está entrando em atrito e que ela está defendendo a própria mãe. E, no final das contas, a mãe continua amando o pai do mesmo jeito, do jeito que o homem faz com ela a vida toda, né? Então, esse movimento que eu trouxe para vocês, desse segundo pensamento agora, do que é estar emaranhado, é um movimento desse senso de si que tá solto, que está perdido. Você não sabe ainda quem você é. Você não sabe, não. Eu sou fulana e o meu objetivo é ir para frente com isso aqui, com essa minha missão. Então, você está perdida dentro dessa missão. Por quê? Porque você ficou presa àquela dor entre quem eu sou quem sou eu e eu sou.
Então, nesse intervalo aí, você não construiu uma identidade que te fortaleça para que você possa ir para o mundo e para a tua vida. E aqui nesse terceiro bloco, né, de entendimento, que aí é onde entra essas histórias dos nossos antepassados que prendem a gente de forma inconsciente e a gente deixa de viver nossa vida para poder olhar para essa dor. Em geral, todo mundo vai ter emaranhamento. Isso é certo. Isso é certo da humanidade. Mas tem umas pessoas que vão ficar mais enroscadas nesse elástico sistêmico que dá um nó em você dentro do seu sistema, devido a esse fato que eu trouxe para vocês agora. Devido ao fato que a pessoa não sabe quem ela é, porque ela está impregnada de dor sistêmica daquele momento que ela está se descobrindo para aquele momento que ela afirma o eu dela. Então, essas pessoas que não têm senso de si, elas são as presas mais fáceis do sistema. As presas para que tomem a dor do sistema e ela diga, eu resolvo. Infelizmente, essas pessoas são as presas fáceis. São o quê? São as pessoas muito boazinhas, são as pessoas que querem ajudar, são as pessoas que não têm uma identidade própria, então elas estão totalmente sensível a ponto da memória sistêmica, quando eu fico imaginando a memória sistêmica passando pelo campo áureo de cada pessoa, e quando a memória sistêmica diz, é aqui que tem sensibilidade e pode me referenciar, ela se une com aquele pensamento. Eu fico, meu lado lúdico fica imaginando isso, que é assim que a memória sistêmica vai passando pelo campo de egrégora de cada membro da família. E aí é o que está. Nesse exato momento que eu vou chamar agora assim, né? Que você é uma presa fácil do teu próprio sistema, igual uma selva, gente. Igual uma selva. Você não tem habilidade suficiente para agarrar a própria vida. A natureza te deu tudo, mas aí essa passagem pela tua família te deixou essas dores e essas marcas. Isso é da humanidade, não é para ninguém aqui condenar. Ai, minha família tivesse feito diferente, eu já estaria melhor. Não, não é para ninguém condenar família nenhuma. Você tem a família ideal para você. Perfeita para você receber o amor e a dor deles. Cabe agora, dentro desse caminho espiritual, você fazer essa limpeza daquilo que não foi bom do que você recebeu da sua família. Então, meu discurso aqui não é condenar a família de ninguém, e nem a minha, mas tomarmos consciência da presa fácil que nos tornamos devido ao que recebemos deles, né, do sistema. Então, o que é que acontece? Uma vez que você está como presa fácil, frágil, manipulável, uma pessoa que qualquer pessoa que chegar conversa e a pessoa tá certo, não, eu faço, né? Então, tudo isso que vai acontecendo com a tua mente, com a tua psique, com as tuas emoções, está estruturado e instalado dentro de você. E aí começa a acontecer algumas fases. E aí acontece o quê, Eli? Olha, a vida por si só, ela é uma narrativa. É uma narrativa. Hoje o Instagram, né, gente? Se você tiver uma boa narrativa, você tem bons alcances. Então, a vida por si só, ela é uma narrativa, ela é uma contação de histórias da vida. E o nosso cérebro, ele se adapta muito rápido a essas histórias, porque o cérebro tem essa capacidade, né, de contar a história, a gente captar muito rápido. Então, os nossos familiares, eles estão instalados dentro da gente a partir das histórias.
daquilo que aconteceu, você conhecendo ou não, certo? Então, você sabendo o que aconteceu lá atrás ou não, as histórias que aconteceram já estão dentro de você como um ser sistêmico, dentro da memória sistêmica familiar. Então, quando os nossos pais começam a narrar o que aconteceu, o que é que eles pretendem quando narram? Eles pretendem perpetuar uma ideia, porque isso é típico da consciência sistêmica familiar, né? Tanto é que às vezes, os pais veem os filhos crescendo. Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas é um exemplo real. Às vezes você vê um filho crescendo e aí ele decide não tomar mais água gelada, só tomar água natural. E ele chegou a certa idade e, como ele estudou alguma coisa, ele achou que água gelada não faz bem e toma só água natural. E aí a mãe vê isso e diz assim: ai, menina, que besteira. Eu passei a vida inteira lhe dando água gelada, você nunca teve nada. Agora você quer água natural. Então, o que é que acontece? Por que uma mãe vai se queixar ao filho sobre isso, esse pequeno acontecimento? Porque é o seguinte: se ela criou o menino tomando água gelada e não teve nada, para ela, na percepção dela, no senso de si dela, aquele é o melhor caminho. E para ela perpetuar, ela também, ela mesma, ela vai dizer: todo mundo bebe água gelada. Porque quando ela faz isso, está passando a ideia dela para frente. Um dia, quando ela morrer, a ideia dela de beber água gelada vai continuar. Nós temos uma tendência a nos querermos sermos perpétuos. É da natureza humana. Aí o que é que acontece? O certo seria, gente, porque só amplia a visão quando o outro rompe com alguma ideia. Então, o certo seria: nossa, filho, você leu aonde? Sobre água natural. Ah, você se dá bem assim? Tá certo. Por que seria mais fácil uma mãe dizer: tá certo, então beba água natural? Porque a gente precisa olhar o outro como um universo, como diz Marisa Monte, como um universo particular. E ele está ampliando. Então, a ampliação das ideias vem a partir do que o outro acha que pode fazer diferente. Só que nós não estamos acostumados com que as pessoas, em especial dentro do sistema, façam diferente. É por isso que o Bert Helling diz que a consciência sistêmica familiar ela é uma estrutura arcaica, pesada e dura. Porque a gente quer que os nossos façam iguais a gente. Uma vírgula não se pode mudar. Para a gente se perpetuar, isso é, de alguma forma, um egoísmo. Para a gente se perpetuar. Então, quando uma mãe conta uma história: olha, seu avô era um homem brabo. Nossa, a gente chegava lá, se não desse um bom dia, levava uma surra. Eu levei surra demais. Então, por que ela conta isso? Porque ela, além de ela pertencer a esse grupo, ela também perpetua essa descendência dela, né? Então, tudo aquilo que a gente escuta como narrativa do que aconteceu, vai estar estruturando tudo que então, não só a gente, mas como os descendentes da gente, vai ancorar aqui na força nessa terra. E todas essas histórias, elas podem, que vai também nos emaranhar, elas podem ser contadas, replicadas aqui, no verbal, na voz, como também pode ser que sejam histórias, em especial histórias que houveram desequilíbrio dentro do sistema. Então, por exemplo, gente, vou dar um exemplo bem prático a vocês. Por exemplo, um avô que matou uma pessoa. Isso foi uma história que aconteceu.
uma história. Então, de fato, aconteceu. Ninguém fala dentro do sistema que o avô matou, porque iria sujar o nome da família, né? Então, ficou a coisa no oculto. Então, na hora que fica no oculto, todo mundo pensa, né? Ninguém vai saber, porque está no segredo. Só que para a constelação familiar não existe isso. As relações vão ter dois caminhos, o dito e o não dito. Então, tudo aquilo que é dito dentro do sistema, narrado, contado, ela reverbera na consciência sistêmica familiar e perpetua entre as gerações. Então, tudo que é dito. A minha avó foi uma mulher que foi muito traída, né? Então, dependendo da força que se diga isso, vem por trás de toda a narrativa um desejo de passar uma ideia. Então, automaticamente, o dito, ele também estrutura uma ideia perpetuando, como não dito também. Então, eu constelei uma vez uma pessoa, gente, que o neto dele vivia sendo preso. Olha essa história, prestem atenção. E daí, né, o neto vivia sendo preso e a família lá pagava a fiança e soltava o rapaz. E daí, de tanto ser preso, né, acharam a Elisângela, vamos levar esse menino para constelar com a Elisângela. Aí me trouxeram esse rapaz. Ele tinha, na época, uns 22 anos. Aí eu constelei esse rapaz. Quando eu coloquei os bonequinhos, né, que eu constelei com individual, que tem determinados assuntos que as pessoas não querem fazer em grupo. E aí, quando eu constelei individual, eu vi, através de um fenômeno, a blusa do avô dele igual a dele, azul. E uma distância, né, entre ele e o avô. E aí eu fui trazendo outras cartas para poder representar o sistema dele. No final dessa sessão, acabou de se descobrindo, né, e a fala foi justamente para isso, que é o seguinte: o avô dele era prefeito de uma cidade. E aí o avô estava lá no barzinho, nesses botecozinhos que tem, e pegou uma briga com o rapaz e matou o rapaz. Só que ele era o prefeito, interiorzão, ninguém ia dizer nada, esse homem nunca foi preso e acabou-se essa história. O homem morreu, e aí o pai desse menino, o filho desse prefeito, casou e teve um filho, que é esse meu paciente, também se tornou prefeito, tal, mas andava tudo, não matou ninguém, né? Não copiou esse comportamento. E aí veio o neto que vivia sendo preso, porque passava o sinal, porque pegava no carro com uma quantidade de droga para consumo, e aí ele era preso, o tempo todo preso, e a família só gastando dinheiro para soltar ele. E por que isso aconteceu? Porque essa história que ficou no oculto, essa história do avô matar alguém e não pagar, ou seja, não houve um equilíbrio no que ele fez na vida, ele não pagou pelo mal pelo dano que ele deu a alguém, veio um descendente, capta a história que não é dita, é silenciada, e o neto levanta a mão inconsciente e diz o quê, gente? Eu faço a família pagar a morte desse homem. Por isso que ele era preso, para a família pagar a fiança e ele ser solto. Porque, além de perder dinheiro, tinha toda uma estrutura desse menino estar preso, o nome dele, o nome da família, está sendo jogado, né, na sociedade deles, entenderam? Então, essa história que ficou calada, que não foi equilibrada nas relações, ela vai reverberar
lá na frente. É justamente isso que eu quero passar para vocês hoje. Que as histórias elas vão acontecer de todo jeito. O que vai fazer a gente fechar o ciclo das histórias é a forma que a gente se relaciona. Então, vou voltar a esse exemplo. Então, o que é que acontece? A pessoa se relacionou como? Dando um dano a outra, matando. Automaticamente ficou com a dívida na vida, né? E não pagou. E vem um descendente e diz, eu pago. Eu brinco dizendo, como é importante entender, sim, querida. Então, eu brinco dizendo que uma vez que um membro do sistema criou um dano na vida, nas relações, todo mundo entra por SPC e por Serasa da família. Então, em algum momento, pode demorar 50 anos, 60. Em algum momento, ó, alguém bate na sua porta e diz, ô de casa, eu vim aqui cobrar aquela dívida que seu fulano matou aquele homem. Então, nada nesta vida fica em vão. Nada, gente, não se iludam. Não se iluda. A vida como um fio invisível está por trás da tentativa de equilíbrio dos nossos emaranhamentos. Olha que lindo que eu disse. A vida como um fio invisível dourado ou prateado está por trás dos nossos emaranhamentos, tentando equilibrar o que ficou em desequilíbrio nas relações do passado, nas histórias. Então, tudo aquilo que foi vivenciado na vida, na prática, você pode não ter conhecido sua bisavó, sua tataravó que morreu no parto, mas isso aconteceu um dia. Ela morreu no parto. E aí ficou preso essa dor da vida. Aí as pessoas poderiam me perguntar, Eli, como a gente vai barrar essas histórias? Como a gente vai frear que essas histórias elas perpetuem? Porque é uma perpetuação até alguém dizer, chega. Chega. Então, qual foi a cura desse meu paciente? Eu trouxe a mulher, o homem que o avô dele matou para a sessão. Porque lá é que mora a cura. E aí eu fiz. Sim, querida. É uma nova consciência as constelações. Então eu fiz ele olhar para esse homem que o avô matou e através de uma frase eu fiz ele dizer para esse homem: eu já paguei o suficiente pela sua vida, eu sinto muito. Agora eu não preciso pagar mais. Você agora pertence. Porque uma vez que uma pessoa matou outra, agora é um sistema só, gente. Não é mais dois sistemas, não é um só. É por isso que o neto queria reverenciar aquele que o avô matou. E eu posso dizer a vocês aqui, eu não busco saber resultados de constelações, mas esse caso foi tão forte que a família depois me ligou, esse rapaz hoje é super equilibrado, casado, tem filhos, deixou de estar nessa vida errada para ser preso o tempo todo. Por quê? Porque o que a alma dele estava vendo era esse desequilíbrio da história da família dele, de que o avô tinha matado um homem e não pagou pela morte. Gente, eu trouxe esse exemplo para vocês, mas é qualquer exemplo. Uma dívida que vocês não pagaram, deixa eu ver, assassinatos, abortos, falências, traições, um irmão que roubou outro irmão, não vai ficar em vão.
Uma mãe que morre, deixa uma herança para 2 filhos e só um usufrui, roubou da irmã. Não se iluda. A pessoa que foi ludibriada, acalme o coração. Claro que a gente não vai deixar de fazer a justiça. Se quiser fazer justiça aqui na Terra, pode buscar a justiça aí para fazer. Mas vai pagar. Se não foi uma geração, é na outra, mas paga. Paga porque o fio invisível da vida, ela quer, a vida quer o equilíbrio para todos. As ordens do amor têm que estar afinadas dentro das relações. Então, todas essas histórias que vão perpassando as gerações para trás até chegar na gente, e, em especial, histórias que houveram exclusão, abandono, negligência, elas vão reverberar mais forte. Por quê, gente? Porque a vida está cobrando. A vida está dizendo, eu não admito aquela mulher ter sido traída pela própria irmã. Por isso que quando a gente diz mentiras têm pernas curtas, é a vida que não aguenta ficar presa. A vida não aguenta, gente. A vida, ela é um campo de energia poderosíssimo. Poderosíssimo a vida. Ela sustenta a gente 24 horas vivo. Então, a vida é um campo de energia, uma bola poderosa. Você pode até tentar abafar a vida, mas ela fica ali. Quando ela estourar, ela encontra o caminho dela, o fluxo, porque a vida veio para seguir. Não adianta, através do ego, dizer, não, isso aqui não faz, esse não faz, isso aqui não quero, não vou dizer quem é o pai do meu filho, não vou falar que o pai dele mora aqui perto, não vou dizer que o pai dele é o marido da minha irmã. Não adianta. Não adianta. Chega um momento que a vida vai dizer, eu sigo. Por que isso acontece? Porque existe um caminho espiritual das relações para a gente evoluir. A gente só evolui através das relações. Só e somente só através das relações. Por isso que a gente precisa do outro para eu me conhecer, para eu me tornar quem eu sou. O meu eu sou só se forma na frente do outro. E não é do outro que me ama, não, só, né? É do outro que me ama e do outro que não me ama. Pode vir. É para vir. Porque o outro que não me ama fala também sobre a minha persona. E são esses movimentos que às vezes a gente se nega a querer manter essas relações no mundo, porque a gente não quer se manter a relação com a nossa própria verdade. Com a nossa própria verdade. Então, gente, aí alguém podia me perguntar assim, Eli, e como é que a gente freia essas histórias que estão sendo ditas, seja pela aquela base, mas que a gente manteve mais diretamente, pai, mãe, irmãos, tios, ou aquilo que não está dito, que veio lá de longe, ultrapassando tempos e chegando até a gente através da vida, da memória sistêmica familiar. É o seguinte, uma coisa é certa, a própria vida, essa bola invisível que se forma um fio que chega em todo mundo, ela precisa de você para equilibrar. Vocês estão me entendendo, gente? A vida precisa de Fátima, Silvia, Elisângela, Marisol, Roberta, Darlene, Vaneide, Willy. Precisa de todo mundo que está aqui me assistindo, o pessoal aqui do Instagram. A vida precisa de você.
para dizer assim, olha, Eli, lá atrás, tua bisavó aconteceu isso com ela. Será que dava para tu equilibrar? Né? Então, vai chegar na gente essas histórias. Vai chegar. O que faz com que a gente olhe para o emaranhamento, através, por exemplo, de uma sessão de constelação, que eu trago um tema, eu olho para o meu emaranhamento, libero e sigo. Então, tudo vai depender de quê? Vai depender de como eu estou estruturando o meu senso de mim, como é que eu estruturo o senso de mim ali, ó, no resgate de quem eu sou. Livros, estudos, lives aqui com a Eli. Porque eu não fiquei com o senso de mim deturpado, devido ao que eu recebi da minha família. A limpeza acontece no autoconhecimento. Não adianta você agora dizer, eu só cresço se mamãe vier aqui me pedir desculpa. Não adianta. Você não vai crescer, sua mãe não vai vir da forma que você quer. Ela não vai vir. Então, é uma limpeza. Então, o primeiro movimento é esse movimento de reencontro do senso de si. Quem sou eu e eu sou? É um reencontro. Você vai reencontrar com a tua essência, com aquilo que te deixa viva. O segundo, que é através do autoconhecimento. O segundo movimento é você, quando você sentir um movimento que sua vida está parada em alguma coisa, você, né, através, juntando, unindo com esse autoconhecimento, você, dentro de um processo, por exemplo, de uma terapia da constelação familiar, você vai chegar e devolver para eles. Porque a cura através da constelação, gente, é justamente esse movimento que você descobre um emaranhamento, você diz, nossa, eu estou ansiosa. Elis, vim aqui constelar a minha ansiedade. E aí você vê que essa ansiedade era você olhando para a morte de alguém, aonde é que está a cura? Olhar para essa pessoa e dizer, eu sinto muito pelo seu destino. Eu vou permanecer viva em sua homenagem, mas eu sinto muito pelo seu destino. Foi o que eu fiz com esse meu paciente. Fiz ele trazer o avô e a pessoa que o avô tinha assassinado e dizer, né? Dizer para esse rapaz que perdeu a vida, porque o mais grave é quem perdeu a vida. Eu agora te vejo. Eu agora te vejo. Eu agora incluo você aqui no meu coração. Então, na hora que você inclui, a história para. Chega. Chega. Então, se a história perpetua porque houve exclusão, ela para quando você inclui. Só que para incluir, a vida vai precisar de quê, gente? De alguém emaranhado. Eita vida danada. Deixa eu ler aqui uma questão. É impressionante a complexidade que deve ser compreendida para um cuidado adequado e eficaz com o humano, para muito além do biológico e das circunstâncias visíveis, atentar para essa ancestralidade, dores do sistema e para a espiritualidade, com uma história milenar de cada ser. Nossa, que tanto escrito bonito! Que lindo! Muito bonito, muito bonito. Então, ó, como eu freio as histórias dos meus antepassados? Na hora que você sentir que sua vida está bloqueada, que você partir para um processo terapêutico, você bloqueia lá, chega. Eu sinto muito pelo destino de vocês. Agora eu vivo a minha vida. Para a gente fazer isso, gente, a gente precisa ter senso de si. Você precisa dizer, eu
tenho um mundo para conhecer o método baralho sistêmico, eu tenho um mundo para eu constelar. Então, mamãe, então, papai, eu sinto muito por tudo isso, mas eu deixo com vocês o que foi possível e sigo a minha vida. Estou falando aqui de mim. Então, na hora que você tem senso de si, eu sou importante para o mundo, eu tenho uma missão, eu tenho um senso de mim, você vai dizer amorosamente que não pode mais carregar nas suas memórias, nas suas lembranças, as dores dos seus antepassados. Através das histórias que chegaram e que narraram para você. Ó, uma história que narram para a gente muito, muito. Quer ver? Filha, estou ligando para dizer, menino, olha, o teu pai chegou em casa com a blusa cheia, suja de batom. Olha, eu não estou mais aguentando esse homem, filha. Esse homem está me acabando com a minha vida. Nananana. E você, mãe, calma, eu vou falar com o papai, não sei o quê. Desliga o telefone. Você chega em casa de noite, está lá sua mãe preparando o jantarzinho para o papai. A sopinha. E você escutou a história. Quando você escuta essa história desse conflito, que lógico que vai nos doer, porque é nosso pai e nossa mãe, dentro de você, no teu senso de si, dentro do teu amor cego e emaranhado, dentro do teu desejo de pertencer, você não vai ter a capacidade de separar e dizer: esse homem que ela falou é o marido dela, o meu pai. Então, eu permaneço amando esse pai. Você não vai ter essa capacidade. Você vai, lógico, que você vai automaticamente, você vai dizer, esse homem não presta, nem ele, nem nenhum outro. Aí, o que é que acontece nesse exemplo que eu estou dando? Em geral, as filhas que escutaram as mães reclamando do marido ficam solteiras e na solidão, e as mães estão lá, ou elas estão casadérrimas com o mesmo marido, ou elas ficam na solidão para poder dizer, filha, fica comigo, um dos dois. Então, essa mulher que passa 24 horas telefonando para você, dizendo que esse homem não presta, e reclamando desse homem e tal, e vai, e vem, vai, essa mulher, inconscientemente ou conscientemente, ela simplesmente decidiu por esse homem. Tem uma decisão dentro dela, é por isso que ela não se separa dele. E nem você consegue separar, né? Eu tenho um exemplo de pessoas dizendo assim, mas já tentei demais convencer minha mãe de separar dele. O homem só vive com outras mulheres e ela não se separa. Por quê que ela não se separa? Porque já tem decidido dentro dela, eu fico. Diga a todas que eu fico. Entendeu? Então, essa decisão, ela está tão impregnada na mãe que ela nem percebe, ela nem tem mais senso de si, né? Ela nem percebe que ela simplesmente está ficando. Ela só tem a percepção de que ela reclama, reclama e reclama. Então, gente, é importante a gente se observar aonde está parado a nossa vida. Isso é uma brincadeirinha que você vai fazer no dia a dia, lavando um prato, varrendo uma casa, indo para o salão de beleza, fazendo botox, aplicação, o que você quiser. Contanto que seus pensamentos e sua voz interna esteja. Por que está acontecendo comigo? Por que eu não ando nessa questão? Por que eu não ando? Porque na hora que você descobrir e querer entender aonde tua vida está parada, aí você vai se encontrar nas constelações. A constelação vai chegar para você, vai ser um campo lindo de cura, um campo quântico, porque aí, uma vez que você chega nesse processo terapêutico, aí você olha essa história, porque a constelação é uma história, uma cena, uma narrativa da história que aconteceu lá atrás. Tecnicamente falando, eu estou dizendo.
né? Então, na hora que você olha aquela cena, que você devolve aos teus antepassados as histórias deles, assim como puderam sustentar, assim como foram, lamentando as perdas, reverenciando quem perdeu a vida em detrimento a algum ancestral seu, eu garanto, a sua vida vai fluir. Vai fluir, gente. Eu estou falando de um lugar de onde eu já vim, de onde eu era parada, estagnada, e que movimentei minhas águas, movimentei minhas emoções, e hoje eu estou aqui, trabalhando só com as constelações. E não quero fazer outra coisa a não ser isso. Por quê? Eu sou a mesma Elisângela, mesmo corpo, mesmo tudo. Mas as minhas emoções são outras, completamente outras, tem uma nova roupagem de mim mesma. Então, eu estou falando de um local que é possível, sim, mas só é possível se você decidir. Eu vou movimentar minhas emoções, eu vou movimentar minhas águas dentro de mim. Nossas águas são as nossas emoções. Porque quem sustenta o humano, quem rege o ser humano, não é o cognitivo, é o emocional. É o emocional, gente. E aí você vai poder dar um basta para essas histórias, deixar lá onde é devido elas ficarem, no passado, daquilo como foi, e você incluir e lamentar aquilo que não foi possível para algumas pessoas que sofreram dano com o seu sistema, porque esse movimento todo é só a vida tentando equilibrar aquilo que ficou de dano lá atrás. Quem o nosso sistema matou, quem nosso sistema deveu, quem foi excluído, quem foi abortado, quem foi abusado sexualmente, tudo que foi de dano, a vida não aceita. Ah, deixa para lá, foi só uma mortezinha. Não. A vida vai querer o equilíbrio. E ela só pode usar a gente que está vivo, porque quem morreu já foi. Entenderam? Então, todos esses movimentos é um movimento que ele só parte para a cura a partir do momento que você decidir. Eu decido curar isso em mim. Você não tem que cascaviar histórias do teu sistema. Você tem que cascaviar onde tua vida está parada. Porque é desse ponto que é você que você vai frear as histórias que estão lá no passado. Não vai buscar saber por que avô morreu. Não busca, não vai em busca. Apenas se concentra em você, aonde minha vida está parada. A partir desse ponto, dentro do processo terapêutico, a gente chega lá no que aconteceu e dá a devida honra a tudo como foi. Entenderam? Eu vou findando por aqui, que eu quero abrir uma constelação hoje aqui entre os participantes pelo Google Meet. Já vão vendo aí quem quer. Vou me despedir do pessoal do Instagram, vou me despedir do pessoal aqui do YouTube. Então, quem é do Instagram, toda segunda-feira, às 19h30, eu tenho uma live fechada e gratuita. Eu sempre deixo no Stories ou na bio do meu Instagram, tem o link da comunidade. Então, se você quiser vir participar aqui, porque agora a gente abre uma constelação, entra lá na comunidade. Um grande abraço. Deixa eu me despedir aqui, o pessoal do YouTube. Então, quem for me ver depois lá no YouTube, se inscreve no meu canal, Papo Sistêmico, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito ao algoritmo entender que esse vídeo está sendo útil e que eles podem lançar para mais e mais pessoas. Um grande abraço. Conto com vocês, hein, gente?